de Rio Largo, do estado de Alagoas, dos demais estados da federação e também os que estão em outros países. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é bom, sua bondade dura para sempre. Vamos ler a poderosa palavra de Deus, poderosa e preciosa, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20, e apenas o versículo 29. João, capítulo 20, versículo 29. O propósito deste Evangelho foi revelar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Todos os evangelhos, os evangelistas, eles se propuseram, dentro da visão do Espírito Santo, a revelar Jesus sobre um aspecto, e um aspecto diferente. Mateus como rei dos judeus, Marcos como servo de Jeová, Lucas como filho do homem e Jesus como o Filho de Deus. Pois sim, João capítulo 20, versículo 29, está escrito: disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Querido Pai, maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade e privilégio de, na manhã deste dia, levar esta preciosa semente aos corações, que tu faça florescer e aumente, Senhor Jesus, em cada um a fé necessária para que ele supere e vença em todas as situações e circunstâncias da vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tome assentos, amados irmãos. Este texto nós que acabamos de ler é um monólogo entre Jesus e Tomé, exatamente no cenáculo, no templo, seria hoje. Glória a Deus. Isto 8 dias depois da primeira manifestação de Jesus glorificado. Glória a Deus. Convém lembrar aos irmãos que Jesus já havia morrido, Jesus já havia se manifestado no Monte Olival ou das Oliveiras, diante de quase 500 discípulos. Vale lembrar que naquela oportunidade ele foi assunto aos céus, diante dos olhos de todos, que vendo ele subir, nem se aperceberam que 2 anjos desciam, e quando Jesus se ocultou na nuvem, os anjos disseram para eles: varões galileus, por que estáis olhando assim para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, desta mesma maneira que vocês o viram sair, desta mesma maneira vocês virão ele voltar. Seguramente Jesus já estava apontando para a sua segunda vinda em glória, na sua segunda fase, porque a primeira é arrebatamento para a igreja de forma invisível, mas a segunda virá para Israel de forma visível. Para a igreja, ele disse assim como o ladrão vem no momento que ninguém está esperando, assim será a vinda do Filho do Homem. Para Israel, ele disse: assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas agora, meus amados irmãos, os discípulos com medo, eu disse os discípulos com medo, era
um domingo pela manhã, aí em João capítulo 20, você pode acompanhar, abra João capítulo 20, você vai ver o versículo 1, que era o primeiro dia da semana, a saber, o domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro, 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, que dia? Domingo, mesmo dia do capítulo 20, que Maria foi ao sepulcro e ele ressuscitou. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Interessante que o autor João faz questão de dizer que a porta estava trancada. Glória a Deus. Porque ele chama a atenção dizendo que as portas estavam trancadas, para dizer que agora Jesus não precisava abrir a porta para entrar, porque ele estava glorificado, estava totalmente em espírito. Então ele pode passar por dentro da parede, pode passar com porta aberta ou fechada, não vai fazer a diferença. Então a porta trancada, eles estavam reunidos naquela casa pós-ressurreição. Seguramente a Bíblia deixa de forma bem declarada que eles estavam com medo dos judeus. Esse medo já era previsto pelo próprio Jesus. Ora, eles com Jesus, coisas terríveis aconteceram. Imaginem eles agora sem estar vendo Jesus. Não obstante a promessa, Jesus disse: estarei convosco todos os dias. E Jesus estava presente, mas era diferente. Glória a Deus. Então Jesus agora, meus amados irmãos, disse a eles: não se turbe os vossos corações. Em outras palavras, não se perturbem, não fiquem com medo, não se assombrem, não se assuste, porque eu vou cumprir a minha promessa, vou estar com vocês, vou dar a força necessária e suficiente para que vocês atravessem, para que vocês passem por estas lutas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Então eles estavam reunidos, portas fechadas, com medo dos judeus. Eles tinham a promessa, eles entendiam que a promessa estava de pé, porém, entre entender e crer, nós ouvimos a nossa dirigente do ciclo de oração dizendo: tome posse, tome posse. Isto ela está dizendo: acredite que a palavra de Deus é verdadeira e você pode nela confiar, você pode se apoderar. Então observem aqui, tudo que eu quero para você nesta manhã, do coração de Deus para o seu coração, é que você acredite, que você creia, que você tenha fé para ver acontecer na sua vida as promessas de Deus. Por que será que tantas pessoas recebem tantas bênçãos e você não? E eu quero te dizer que tudo é uma questão de fé, de crer,
crê tão somente. A fé, esta crença, esta fé, fala de ser persuadido. Se você consegue ser persuadido pelas palavras, verdades de Cristo, você está tendo fé. Significa ainda você colocar sua confiança em Deus através da sua palavra. Aleluia. Mas é isso mesmo. Exemplo, vou lhe dar um exemplo bíblico, que está em Mateus capítulo 14. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele estava passando para Gadara, do outro lado do lago de Genezaré. Aleluia. E naquela travessia dele com seus discípulos, o barco já estava muito longe. O barco agora estava açoitado pelas ondas, quando sobreveio uma grande tempestade. Os discípulos ficaram assombrados, ficaram com medo. Aleluia. Mas Jesus disse para eles que eles não se preocupassem. Mas não tinha como não se preocupar, as águas já estavam entrando dentro do barco. Jesus colocou-se de pé, mandou que o vento parasse e mandou que o mar se aquietasse. E estas coisas aconteceram, ou seja, eles viram acontecer. Eles foram persuadidos pelo que estava vendo, a acreditar no poder sobrenatural de Jesus. Mas nós temos aqui em João 14, 22, Jesus, ele ordena aos discípulos a entrarem no barco e também para passar para o outro lado. Despede a multidão que estava ali ouvindo, e ele sabia da sua necessidade como homem de buscar a Deus em oração. Jesus era um homem de oração. E ao cair da tarde daquele dia, o barco estava a muitos estádios da terra e estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Ou seja, Jesus saiu com os discípulos e estava a 178 metros do lugar em que ele havia saído, dentro do mar. Era a 4ª vigília da noite, e Jesus foi ter com os discípulos andando sobre o mar. Ou seja, o horário era entre 3 a 6 horas da manhã. Jesus estava orando, o barco foi levado a 178 metros. Aí Jesus procurou dizer que o barco está no alto mar. E Jesus saiu andando por cima do mar, tranquilo, para ir para o barco, para ficar com os seus discípulos na 4ª vigília da noite. Versículo 26, quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram atemorizados, ficaram com muito medo e começaram a gritar, a clamar: é um fantasma. Ora, irmãos, fantasma não existe. Todo crente, até o novo convertido, sabe que fantasma não existe, que demônios existem, mas fantasma não. E eles agora vendo Jesus, o que levou eles a acreditar ou pensar que era fantasma? O intelecto, a mente, a razão. Mas nós não devemos nunca ir pela razão, devemos sempre ir pela fé. Aleluia. Então a razão dizia: não, ninguém pode andar sobre as águas por conta de uma lei chamada lei da gravidade. Mas o Senhor é Senhor também sobre, acima da lei da gravidade. Então Jesus andava por sobre o mar, eles acharam que era um fantasma por conta dessa lei e começaram a gritar. Mas Jesus, ouvindo o grito deles,
disse para eles no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, que sempre saiu na frente, Pedro olha, versículo 28, responde a Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Observe que não obstante ele ter reconhecido a voz de Jesus, mas ele estava inseguro se era mesmo Jesus. E ele fez uma prova. Se és, manda que eu vá. E o que foi que Jesus disse a Pedro? Desça do barco. E Pedro desceu do barco. E ele disse, venha. E Pedro começou a andar sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Então, irmãos, eu coloquei esse texto para dar um esclarecimento, uma forma mais profunda do que é fé. Não é apenas a gente dizer que acredita, não é apenas a gente dizer que crê, aleluia. Mas eu quero definir fé, apesar de tantas definições de fé. O próprio escritor aos Hebreus, ele fala sobre fé, firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mas eu quero dar um exemplo bem simples. O que é fé, pastor? Fé é uma ação. Se eu creio, eu ajo. Então, quando Jesus disse, pule do barco e venha, ele teve fé. O que prova isso, pastor? É que ele pulou. E o que prova isso? É que ele não afundou. Mas ele não afundou depois? Afundou. E por que ele afundou depois? Porque ele negou a fé. Então é o que acontece no seu dia a dia. Você que está me ouvindo nesta manhã, o que acontece na sua vida é falta de fé. Por isso você perde, você ganha. Por que você ganha? Porque crê, porque tem fé. Por que você perde? Porque negou a fé, porque esqueceu, porque não acreditou totalmente. Aleluia. Então Jesus, enquanto Pedro andava sobre o mar, enquanto ele olhava para Jesus Cristo, ele estava andando sobre o mar. Deixa eu repetir. Enquanto Pedro olhava para Jesus, andando sobre a sua palavra, ele andava sobre o mar. Mas de repente ele desvia o seu olhar do olhar de Jesus. Ele tira a atenção de Jesus para dar atenção ao vento contrário, para olhar as ondas. E agora ele começa a afundar. Por que ele afundou? Porque ele tirou a sua atenção de Jesus. Escute, quando você tira a sua atenção de Jesus, desvia os olhos dele, a tendência é o que você está esperando, o que você está fazendo, não dá certo. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá em João capítulo 3, versículo 16, textual da Bíblia. Porque Deus amou o que? O mundo, eu e você, de uma tal maneira que Ele deu, fez uma entrega do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo que nele crê. Ou seja, esta entrega de Deus por amor foi para aqueles que acreditam, para aqueles que crê, aleluia, tenha a vida eterna. Em outras palavras, a vida eterna é somente para quem crê. Mas está todo mundo dizendo que crê em Jesus, da boca para fora. O profeta disse a esse povo,
fala no nome de Deus da boca para fora, mas o seu coração, disse Deus, está longe de mim. Então crê. Então nós precisamos, outra vez, terceira vez para você não esquecer, nós precisamos crer para ver. De novo, nós precisamos ver para crer. Há muitas pessoas que querem ver para crer. Foi o diálogo de Jesus com Tomé. Os discípulos estavam reunidos naquela casa, era uma tarde de domingo, e de repente, eles estavam com muito medo dos judeus, aleluia, e de repente, quem chega lá? Porta fechada, mas ele entrou. Ele entrou, e quando ele olha para os discípulos, imagine a cara de assombro dos discípulos. Aí Jesus diz, parece que eu estou vendo. Jesus assim olhou para eles e disse: paz seja convosco. E o Espírito dominou os sentimentos de cada um deles. Eles foi dominado pelo sopro do Senhor Jesus Cristo e recebeu a paz que eles estavam precisando para aquele momento. Mas, meus amados irmãos, imagine que culto foi aquele naquele dia com a presença do Senhor Jesus Cristo. E quantos discípulos tinham lá reunidos? Apenas 10. Às vezes a gente reclama porque tem pouca gente, né, irmãos? Mas lá eles só tinham 10 pessoas, só 10. Por que 10 e não eram 12? Eram 12. Mas Judas já estava morto, já estava no inferno. Havia morrido porque vendeu Jesus por 30 moedas. Glória a Deus. E Tomé não estava no culto. Tomé não estava no culto. Por quê? Porque ele ficou decepcionado com Jesus. Ele ficou decepcionado por tudo quanto ele viu acontecer lá no jardim do horto, lá na Via Dolorosa, lá no Calvário. E o que ele não viu, ouviu os comentários em toda a cidade. E toda a cidade comentavam negativamente de Jesus. Glória a Deus. E as ideias e pensamentos eram as piores possíveis daqueles que não acreditavam. Então Tomé ficou decepcionado. Sabe de uma coisa? Esse negócio de crente dá mais para mim não. Vou ficar em casa. É melhor eu vou ser crente em casa. Você é crente em casa, meu irmão? Está errado. Aleluia. Tem que ser crente da igreja. Pastor, por que na igreja? Porque se não houvesse necessidade da igreja, Jesus não teria deixado o céu para estabelecer uma igreja na terra. Quer mais? Depois eu digo. Hoje não dá tempo de dizer tudo, não. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Então, só tinham 10. Mas os 10 foram participantes daquela manifestação de glória. Terminado aquele culto, cada um para a sua casa. E no caminho passaram naquela rua, que rua, pastor? Naquela que morava Tomé, passaram lá. E Tomé estava onde? Na porta. Tem crente, né, irmão, que não vem para o culto, fica na porta, fica perto. Como é que foi o culto lá, meu irmão? Foi bom o culto? Quem foi que pregou? Quem cantou? Quem não sei o quê? Então, lá veio os discípulos. Tomé ouviu e disse: ei, e aí, Tiago? E aí, Pedro? Como é que foi lá o culto? Não te conto. Pense que culto abençoado. Imagine o poder. Imagine a manifestação de glória. Por que tudo isso? Que exagero é esse? Não, mas... E o pregador disse: foi Jesus. Disse: quem? Não, vocês estão de brincadeira. É pegadinha, né? Estão de brincadeira. Jesus morreu. A gente sabe. Ainda estou aqui magoado.
toda aquela história que o pessoal conta aí, está acontecendo e tal. Eu disse, não, pai, foi Jesus mesmo. Não é sério? Sério. Aí contaram. Ele diz, bom, euzinho aqui, eu só acredito se eu ver. E tem mais, ainda tem um detalhe. Olha aqui meu dedo. Se eu colocar o meu dedo naquele lado que ele foi furado, aí eu vou acreditar. Fora isso, longe de mim acreditar. Mesmo, eu acho que vocês combinaram. Eu acho que vocês querem me persuadir a ir para lá. Aleluia. Amados, há pessoas, eu estou falando de pessoas dentro da igreja, no altar, que só acredita se vê. Eu não vou não para a igreja porque o culto é a mesma coisa. Não, Senhor, não é a mesma coisa. Você que é a mesma coisa, mas o culto não, Jesus Cristo não. Aleluia. Lembram de Marta e de Maria? Ela perdeu o irmão morreu. Antes de morrer, mandaram chamar Jesus, e Jesus nem foi lá. Chegou 4 dias depois do irmão dela estar enterrado. E quando ele chegou, a primeira pessoa que foi a ele foi Marta. Mas ela foi ressentida, ela foi magoada, ela foi com raiva de Jesus. Por isso, quando alguém fica com raiva de mim, eu não fico triste não, porque ficaram de Jesus também, imagine de mim. Aí ela foi lá para tomar satisfação. Por que ele não veio? Que tipo de pastor, Jesus, você é? Eu mandei o recado, eu mandei gente lá, eu investi, eu dei o meu dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor não me considerou e tal. Jesus ficou ouvindo. Quando ela terminou, disse, minha filha, você acredita que o seu irmão há de ressuscitar? Disse, sim. Sim, eu fiz teologia. Eu estou conjecturando, irmãos. Não está escrito, não. Fosse hoje, né? Eu fiz teologia na FATEAL. Olha aqui meu diploma, bacharel. Aleluia. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, não, Marta, olhe para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita, Marta? Ela disse, dá licença. Aí, olha, correu. Quando chegou lá, Maria disse, sim, minha irmã, o que é? Disse, sabe quem está aí? Disse, não. Disse, é Jesus. Maria disse, Jesus? Disse, sim. Ele mandou te chamar. Já chegou mentindo. Jesus não mandou chamar Maria. A invenção dela. Jesus ia lá, mas mandou chamar? Mandou não. Mas crente natural é assim, né? Faz narrativas. Inventa história. Aí Maria não contou conversa. Saiu na carreira. Quando a Maria viu a Jesus, ela prostrou-se aos seus pés. E começou a chorar. E quando ela começou a chorar, irmãos, Jesus chorou com ela. E alguém que viu aquela cena diz, como ela o amava. Glória a Deus. E ela olha para Jesus e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras que Marta disse, foram as mesmas palavras que Maria falou, com uma pequena diferença. Uma falou com o coração partido, cheio de amor, na fé, e ela não ouviu o que Marta tinha dito, mas a diferença estava aonde? No coração. O coração de Marta era um,
e o coração de Maria era outro. Na mesma igreja, as duas eram irmãs, as duas na mesma igreja, as duas usavam as mesmas roupas com decência, mas de corações diferentes. Minha mãe dizia: meu filho, coração de homem é terra que ninguém anda. Então só quem conhece o coração é Jesus. Então, amados, Jesus levanta Maria, glória a Deus, e disse: diga-me onde o puseram. Deixa eu traduzir para você que está me ouvindo na sua casa. Ele sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim: diga-me qual é o seu problema. Diga aonde está o seu problema, que eu vou resolver agora. Não é amanhã nem depois, é agora. Aleluia. Maria pega na mão de Jesus e vai para o cemitério. E agora não vai só Marta, vai uma multidão. Eu quero ver agora. Imagina os burburinhos trocados daquela multidão. Por que ele não veio antes? Por que ele chegou agora? Falta de responsabilidade. Que as pessoas gostam de conversar, né? O que sabe, o que não sabe. O que foi dito e o que não foi. Inventam e tal. E a conversaria era grande. E Jesus quieto com Maria. Quando chegou lá, ele disse: olha, o túmulo é aquele. Aleluia. Aí Jesus olha e disse: tirai a pedra. Tirar a pedra? Sim. Porque o que você pode fazer, meu amigo, o que você pode fazer, meu irmão, Jesus não precisa fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então o que acontece? Marta entra na história. Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado no lugar dela. Mas tem gente xerido assim, atravessado. Aí Marta entra e diz: Senhor, o senhor mandou tirar a pedra? Sim, tira a pedra. Disse: mas já cheira mal. Ela não estava crendo. Ela não estava crendo nas palavras de Jesus sobre ressurreição. Ela não estava acreditando que se tirasse a pedra, o seu irmão sairia vivo. Ela não estava crendo em nada. Glória a Deus. E o que aconteceu? Tiraram a pedra e Jesus disse: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Por que para fora? Sair não já é para fora? É porque no túmulo havia 2 compartimentos. Se ele dissesse só saia, ele podia sair de um compartimento para outro, mas para fora, para o segundo compartimento, para o lado de fora mesmo. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus, aleluia, ele não ensinou a você ver para crer. Jesus não ensinou ver para crer, como Tomé, como o caso de Tomé, o caso de Marta, mas ele ensinou a crer para ver. No livro de Marcos nós temos a história de um pai de família que leva seu filho lunático para Jesus Cristo lhe curar, pensando ele tratar-se de saúde mental. Aleluia. Mas ao chegar lá no monte, Jesus não estava embaixo, Jesus estava numa noite de vigília em cima com Pedro, João e Tiago, 3 dos discípulos, e 9 estava embaixo, fazendo o que não devia, conversando o que não devia conversar, perdendo tempo, jogando o tempo fora. E aquele moço chegou e disse: eu estou procurando Jesus, vocês sabem onde encontrar? Ele diz: olha, meu amigo, a essa altura não dá para você ir lá não, está lá em cima, no topo do monte. Mas qual o problema? Ele disse: eu estou com o meu filho aqui, e ele é lunático, e eu trouxe para ele curar. Ele disse: não é problema não, pode deixar com a gente é bom nisso, somos crentes, pentecostais, aleluia. E aí partiram para cima do menino e começaram
a tentar expulsar o demônio. E gritaram, e pularam, e nada. E foi juntando gente. Aí chegou os escribas. Os escribas eram inimigos dos cristãos. Os escribas eram doutores das sagradas letras, que era o Pentateuco. Aleluia. Eles eram profundos conhecedores da palavra. E começou a discutir com os discípulos. Parece que eu estou vendo. Dizendo, não. Na lei não trata sobre isso, não. Não, aí. E meus amados e queridos irmãos, para encurtar a história, o dia amanhece, e não obstante todos os gritos dos discípulos, nada aconteceu. Ao amanhecer, desce Jesus do monte com os Pedro, Tiago e João, e vê aquele. Aí disseram, olha ali, o moço partiu para Jesus. E disse, Senhor, meu filho é lunático. Eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, orar por ele, para que ele, eu trouxe para ti, mas os discípulos disseram que resolviam o problema, eles oraram, mas até agora nada aconteceu. E eu queria que o Senhor nos socorresse, que o Senhor curasse o meu filho, aleluia. Se tu puder, faça isso por mim. Se tu podes, cure o meu filho. Jesus olha para ele e disse, se tu podes? Não, meu filho. Tudo é possível aquele que crê. E para crer não precisa ver, tem que crer para ver e não ver para crer. Glória a Deus. Então, você crê? Ele disse sim. Me ajude na minha incredulidade. Aí o Senhor olha para os discípulos e disse, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, você diria, esse monte sai daqui para acolá, e ele sairia. Mas eu quero dizer a este moço, o seu filho vai ser curado agora. E ordenou, e o demônio saiu daquele moço, e a partir daquele momento, ele ficou curado. E Deus na sua vida foi glorificado. Por quê? Porque nada, eu disse, nada é impossível para Deus. De verdade que às vezes a gente tem algumas restrições e algumas dúvidas. Mas na manhã deste dia, eu quero te dizer o seguinte, que se você acreditar, aleluia, se você acreditar, se você tiver fé, aleluia, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Você vai ver a bênção de Deus te alcançar. E eu quero nesta manhã que você creia no Cristo que se manifesta, como se manifestou naquele domingo. 8 dias depois, estava lá Tomé. Tomé foi 8 dias depois, irmãos, não foi para ver o milagre, não. Ele não foi 8 dias depois, ele foi 8 dias depois para confirmar o testemunho dos discípulos, para tirar sua dúvida se eles estavam falando a verdade ou se eles estavam mentindo. Ou seja, Tomé foi para aquela casa, cheio de dúvida, só por curiosidade. Vai ou não vai aparecer? Se Jesus não tivesse aparecido, ele tinha chamado a todos de mentiroso. Mas, amados irmãos, naquele dia, quem chega lá, aleluia, quem foi que chegou naquele dia, aleluia, foi o próprio Jesus Cristo, aleluia. Tomé, há 8 dias antes, aleluia,
quando os discípulos passaram em sua casa, ele disse que só acreditava se visse. Eles, 8 dias depois, Tomé estavam com eles e de repente quem apareceu? Outra vez, Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou, aleluia, naquele lugar, Tomé, quando viu Jesus, irmão, ele se assombrou. Ele ficou aterrorizado, ele ficou com medo. Por quê? Por conta das suas palavras. E Jesus olha para todos e diz: paz seja convosco. E quando Jesus disse: paz seja convosco, ele olha para Tomé e disse: Tomé, virou-se de lado, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe ao meu lado, não seja, isso no versículo 27, capítulo 20, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Glória a Deus. Se fosse hoje, ele dizia: da Assembleia de Deus do Rio Largo. Oh, glória! Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. E Tomé disse para Jesus, e Jesus disse para Tomé, sim, Tomé disse para Jesus no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu a deidade de Jesus, reconheceu que verdadeiramente Jesus estava vivo. E Jesus agora disse para ele: por que você me viu, creu? Perguntou. Bem-aventurado os que não viram, somos nós hoje, mas acreditaram. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, crer no Cristo que se manifesta é um dever nosso. Primeiro, para que o medo desapareça das nossas vidas nos momentos mais improváveis. A Bíblia diz em Romanos 4:20 que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele era homem como eu sou homem, como nós somos homens, mas Deus fez uma promessa e já havia passado quase 25 anos, e as lutas durante aquele tempo foram muitas, e era a promessa de dar a ele um filho, quando ele não tinha mais condição de gerar pela idade, e a mulher era estéril, mas Deus disse: vou dar, e ele acreditou. E muitas vezes o diabo lançava suas setas malignas, isso foi coisa da sua mente, e ele dizia: glória a Deus. Glória a Deus. Cada vez que o diabo investia, ele dava glória a Deus, até se cumprir a promessa na vida dele. Ele não se deixou dominar pelo medo, mas ele venceu o medo, dando glória a Deus. Então nós precisamos crer para tirar o medo. Nós precisamos crer para abrir, para que as portas sejam abertas. Que portas? Toda e qualquer porta que estiver fechada, Deus quer abrir, mas Ele só vai abrir se você crer. A exemplo de Pedro em Jerusalém, quando estava preso e a sua cabeça estava a prêmio, aleluia. E o que foi que ele fez? Ele deitou e descansou tranquilo. Por quê? Porque ele acreditava na providência divina. Ele sabia que tanto Deus podia abrir as portas e ele ser livre, como ele sabia que podia chegar uma ordem superior de mandar soltá-lo, como ele sabia também que Deus podia enviar anjos. E eu até acredito que naquela noite, antes de deitar e dormir, pressão 12/8, Pedro orou e disse: Senhor, se realmente
não chegou o meu tempo, porque se eu morrer eu sei que vou para o céu. Como não chegou o meu tempo, eu queria que o senhor fizesse o seguinte: se eu mandasse um anjo aqui e me tirasse deste lugar. E deitou. De repente, dormindo, aí alguém bate nele. Pedro, ele abre os olhos. Hã? Quem estava lá? Um anjo. E disse: levante. Ele levantou. Se coloque o casaco. Ele colocou. Calce as sandálias. Ele calçou. Disse: agora vamos embora. Como? Me acompanhe. Mas, seu anjo, a porta está fechada. Não tem problema não. Quem me mandou, me deu o poder de abrir porta fechada. Aleluia. E os guardas? Ele não vai nos ver. Nem se preocupe. E ele saiu pela porta. Tranquilo. Onde o anjo passava, a porta se abria. Pedro passava, a porta se fechava. A porta se abria, a porta se fechava. A porta se abria, a porta fechava. E os guardas lá. E eles passavam na frente. E eles nem piscavam os olhos. Glória a Deus. Quando Deus quer, quer. E só do lado de fora, que o anjo se apartou e disse: missão cumprida. Sumiu. Ele disse: interessante. Eu pensei que eu estava sonhando. Eu pensei que era um sonho, mas não é que é verdade mesmo. A minha oração chegou lá no céu. Meu irmão, minha irmã, a tua oração chega no céu. E a resposta vem segundo a sua fé. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. Portas foram abertas e Deus continua abrindo portas. Portas. Aleluia. Então, quando a gente acredita nesse Cristo que se manifesta para tirar o medo, para abrir as portas, para promover alegria e para se fazer presente, Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Mas, amados irmãos, nós precisamos crer neste Jesus para também congregar. Vamos ver aqui 21 e 22. Capítulo 20, 21 e 22. Como está escrito? 21. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Ponto. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 29. Glória a Deus. 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não me viram, mas creram. Então, estar aqui, amados irmãos, que quando a gente tem fé, quando a gente crê, glória a Deus, a gente congrega, e quando a gente congrega, o Senhor se manifesta, e quando a gente congrega, Jesus envia socorro, Jesus Cristo traz livramento, Jesus faz coisas grandes acontecer. Aleluia. Aleluia. Então, nesta manhã deste dia, nós precisamos congregar. Aleluia. É muito difícil para aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem fé suficiente. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Cristo, Ele dá o Espírito Santo quando você congrega, quando você está na casa de Deus. Quando você está na casa de Deus, o primeiro milagre é a sua fé,
que vai ficar em alta. Você crê. Então, quando você crê, Deus lhe dá o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a sua casa. Você precisa de testemunho na sua casa, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É o Cristo que dá o Espírito Santo. Glória a Deus. No versículo 22 está escrito: e havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. No versículo 22, o Cristo que dá o Espírito Santo. No versículo 23, o Cristo que manda levar o perdão. Me ajude aí, versículo 23. Se de alguns perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. Então, é o Espírito Santo que também nos leva, nos ajuda a perdoar, para que também possamos ser perdoados. A Bíblia fala do primeiro diácono da igreja, a saber, Estevão. Estevão levantaram contra ele uma calúnia, e ao ser caluniado, ele compareceu ao sinédrio para ser julgado, e aquela calúnia foi julgada como se fosse uma verdade, mas o problema era a inveja por aquilo que Estevão estava fazendo em Jerusalém. Era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de uma boa reputação, mas muito mais, era um homem cheio de fé. E a fé que estava em Estevão abalou Jerusalém. E alguns, por inveja, procuraram algo para condená-lo. E lançaram a difamação, e ele foi levado para o sinédrio. No sinédrio ele foi julgado. E ele acreditava que naquele julgamento ele seria absolvido, porque ele não tinha culpa. Não era aquilo. Ele não tinha profanado o santuário, não tinha falado mal de Moisés, mas essa era a denúncia. Mas, amados, quem denunciou a Estevão, pagou testemunhas falsas para depor contra eles. E eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, que está escrito, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e por causa dele, muitos se desviam da sua fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Recomendação de Deus: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Glória a Deus. Então, amados irmãos, para a surpresa de Estevão, ele perdeu a causa. Deixa eu dizer outra vez. Para a surpresa de Estevão, ele perdeu a causa por falsas testemunhas. Infelizmente. E ele saiu dali condenado à morte, e morte por apedrejamento. Era uma morte tão indigna que o culpado tinha que ser morto fora dos muros da cidade para não contaminar Jerusalém. E o que eu paro e penso é: e a mente do caluniador, e a mente do mentiroso, e a mente daquele que afirmou uma mentira como uma verdade. Do outro lado eu tenho quem? Deus. E Deus onde estava? Lá. E Deus viu, e Deus permitiu. Glória a Deus. Deus permitiu. Mas escute aqui.
Isto há quase 2000 anos atrás, mas isto acontece hoje. Quantas vezes se levantam calúnias contra os escolhidos de Deus, contra os filhos de Deus? Quantas vezes se dizem coisas contra os que estão fazendo a obra de Deus, e mentindo, e caluniando? E eu pergunto, e a consciência destas pessoas diante de Deus? E Deus, como vai julgar estas pessoas? E Estevão, colocaram ele fora dos muros da cidade, e pegaram pedras, e começaram a apedrejá-lo. Seguramente alguns dos caluniadores estavam lá para confirmar se ele morreria mesmo. Mas para surpresa dos caluniadores, para surpresa dos algozes, para surpresa do diabo e do inferno, Estevão estava preparado para morrer, porque ele era um homem cheio de fé. Ele não precisava ver para crer, ele cria para ver. E o que ele viu? Os céus abertos. E o que ele viu? Jesus Cristo de braços abertos, dizendo: estou aqui, Estevão, para lhe receber. O seu corpo cai por terra, sangrando, mas o seu espírito sobe ao encontro de Deus. Este não foi o mesmo destino para a maioria daqueles que o apedrejaram. Este certamente também não foi o mesmo destino para aqueles que caluniaram. Não foi o mesmo destino para aqueles que mentiram diante do sinédrio. Podem ficar certo que Deus não é apenas amor, Deus é justiça também. Glória a Deus. Então, amados irmãos, Estevão creu e viu a glória de Deus, Jesus à destra do Pai eterno, e ainda olhou para os seus algozes e olhou para Deus, e não blasfemou, e não detratou ninguém. Ele apenas olha para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em outras palavras, eles não sabem que estão sendo instrumentos de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, amados irmãos, crê no Cristo vivo, que chama a congregar com Ele, é congregando com Ele, glória a Deus, que você se enche do Espírito Santo e de fé, aleluia. É congregando com Ele, que Ele usa você como instrumento de Deus, um vaso de bênção nas mãos do Senhor, um canal de bênção para a vida de muitos. Por isso Jesus Cristo, Ele disse: recebeis poder, aleluia. Por isso Jesus enviou de 2 em 2, para que todos fossem evangelizados. Então tudo quanto nós precisamos é fé. Você precisa crer para ver a manifestação de Deus através do Espírito Santo, pela sua instrumentalidade. Nunca diga: eu não posso. Não, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Você e Deus, eu disse, é a maioria absoluta. Não tem quem consiga abatê-lo. Aleluia. Então Tomé, ao ver Jesus, disse: Senhor meu, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Isso era uma confissão das palavras de loucura que ele havia dito.
E o Senhor Jesus olha para ele e diz: tu és bem-aventurado, Tomé, porque me viste. Porém, mais bem-aventurados são os crentes do Rio Largo. Eles nem me viram, mas eles acreditam em mim. Eles acreditam no meu poder. Aleluia. Aleluia. A crença neste Deus Todo-Poderoso, neste Jesus, Senhor no céu e na terra, deve ser bem maior do que aquela que nós temos praticado. Precisamos acreditar que é Ele que nos faz feliz. É Ele que abençoa as nossas vidas. Glória a Deus. Aqueles que creem para ver são aqueles que são felizes. Aquele que crê em Cristo, Cristo que fez sinais, que fez prodígios e fez maravilhas. Aquele que crê naquele que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está à destra do Pai eterno. Escute, isso é muito, vou concluir aqui. Aleluia. Eu estou falando dos que acreditam no Cristo vivo. Quando a Bíblia fala num Cristo vivo, preste atenção você em casa. Está falando num Cristo real. Quando eu digo Cristo vivo, quando a Bíblia revela Cristo vivo, está dizendo num Cristo real. Num Cristo que pode ser visto, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Glória a Deus. Num Cristo que pode ser sentido. Glória a Deus. Eu não preciso olhar que aqui na minha retaguarda tem um ventilador. Eu estou sentindo bater sobre mim o movimento do ar. Glória a Deus. Então, eu não preciso ver que Jesus esteja atrás de mim. Glória a Deus. Não, eu sinto o seu mover pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Escute, eu estive na casa de uma mulher muito rica e tinha uma irmã que trabalhava na casa dela e ela havia trabalhado comigo. Eu era o pastor dela naquela época. E esta mulher, ela tinha muitos problemas de ordem espiritual. E quando foi um dia, ela teve uma visão dentro do seu quarto. O quarto, a casa dela tinha demônios por tudo quanto era lugar. Ela se relacionava com aqueles demônios. Mas naquele dia, Deus deu a ela uma visão. E naquela visão ela estava no quarto. E de repente, ela viu um homem com um cajado na mão. E aquele homem veio, a porta fechada e ela vendo em frente à porta era um corredor, uma mansão, na verdade, a casa dela. E ela começou a ver, sem entender nada, e aquele homem veio, e ela observou que atrás dele vinha muitas ovelhas, centenas de ovelhas acompanhando aquele homem. E ela disse, mas a porta está fechada. Mas ao chegar na porta, ele passou pela porta normal, entrou na casa dela e ela acordou. E isso por muitas vezes. Ela contou a essa irmã. Essa irmã diz, olha, se a senhora quiser, eu trago aqui um pastor. Ele é o meu pastor. E ele pode dizer à senhora alguma coisa que está acontecendo. E ela falou comigo.
E eu disse: me dê uma semana, marque uma semana depois desse dia. E marcamos. E eu passei aquela semana consagrando a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Uma semana depois eu cheguei lá. Fomos bem recebidos, uma pessoa muito educada. Ela levou para a parte de trás da casa, onde tinha uma área grande, coberta, uma piscina. Era aquela área verde que chama atrás. E ela, me apresentei, e ela começou a contar a história dela. E os sofrimento, as lutas e tudo mais. Aí quando ela estava contando a história dela, aí eu olhei para ela, olhei para a retaguarda dela, aí ri. E ela sentiu. E ela disse: pastor, alguma coisa? Ela disse: por quê? Eu disse: por quê? Ela disse: eu estou ficando com medo. E até aí eu não tinha falado, estava só ouvindo. Eu estou me arrepiando toda. Não sei se é a presença do Senhor. Aí eu ri. Ela disse: eu rio por quê? Eu digo: porque a senhora vem sendo enganada há muito tempo. Realmente não é a minha presença. É porque atrás da senhora, eu estou vendo, eu estava vendo, tem um demônio em pé. Ela virou-se. Eu digo: não, a senhora não consegue ver. Fiz uma oração ali. O demônio saiu. Pois ela, eu disse: me leve no seu quarto. Ela disse: vamos. Foi eu, a irmã, minha esposa, presbítero, na época era presbítero Orlando, que congregava conosco, a irmã Fátima, sua esposa, e a irmã, era a sobrinha dele, esqueci o nome. Aí nós fomos para o quarto enorme. Eu digo: aqui vai caber muito demônio. Aleluia. E eu disse: me conte agora aquela revelação. Aí ela contou. Olha, foi assim, assim, assim. Aí quando ela estava contando, os demônios começaram a entrar. Parecia que tinha faltado energia. Era demônio demais. Eram os demônios entrando e eu orando. Chegou um dado momento, eu parei, eu digo: tá bom. Orlando, vamos orar, vamos segurar as mãos um dos outros aqui. E seguramos e começamos a orar. E à medida que a gente orava e expulsava, um demônio saía. Ficou só o fedor mesmo. Não era mau cheiro não, era fedor de enxofre. Glória a Deus. Então, amados irmãos, este é o Cristo vivo. Um Cristo que se faz presente. Porque quem expulsou os demônios, irmãos, foi Jesus. Foi o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqueles demônios desapareceram tudo. Então esse Cristo, ele é vivo. E ele é vivo para todo mundo. Porém, só quem experimenta ele são aqueles que têm salvação, são aqueles que têm a nova vida em Cristo. Como disse Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo. Próprio Paulo declarou em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Em outras palavras, já morri para o mundo, já morri para o pecado, e vivo, estou vivo, não mais eu, o velho homem, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.
E agora a vida que vivo, a nova vida que vivo na carne, vivo para a manifestação do Cristo vivo, do Cristo de Deus em minha vida. Glória a Deus. Então quem quer ver, quem quer experimentar, quem quer sentir esta glória, a glória de Deus, só precisa de uma coisa: crer. João 17 e 22. João 17 e 22, eu queria que você lesse esse versículo, marcasse esse versículo na sua Bíblia. Não pode faltar isso na sua Bíblia. João 17 e 22, por favor. Isso é extraordinário. Veja o que o Senhor disse. Isso foi uma oração sacerdotal do próprio Jesus. Ele ora e ele faz este pedido. Ele diz: e eu Jesus, lhes dei a minha glória, aquela glória que o Senhor me deu antes da fundação do mundo, para que eles, os crentes, a igreja, sejam um, como nós somos um. Observe que o Senhor diz: eu dei. Então a glória de Deus, a glória de Cristo nos foi dada. Para quê? Para que ela fosse manifesta no mundo, e para que o mundo pudesse, através de nós, conhecer este Jesus maravilhoso e ver a sua glória. Foi para crer que Jesus operou sinais, fez maravilhas. E como reviveu depois da morte, como ele se manifestou entre os crentes. Então você não precisa ver, você precisa crer, para ver. Você precisa ser, você precisa ter, você precisa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Então, por isso, naquele dia, Tomé se sentiu profundamente envergonhado quando chegou naquela casa e Jesus Cristo entrou mais uma vez e disse: paz seja sobre vocês. E agora vira-se para Tomé especificamente e diz: Tomé, olhe para mim. Minhas mãos, Tomé, são as que foram feridas. Agora venha colocar o seu dedo aqui. Aí quando mandou ele vir colocar o dedo, aí Tomé abriu fogo, abriu mão, disse: Senhor meu, Deus meu. Em outras palavras, me perdoe. Eu sei que foi loucura minha, porque o Senhor nos ensinou sobre todas estas coisas antes que elas acontecessem. E eu quero concluir dizendo aos amados irmãos e a você que está em casa. Sei que é uma mensagem muito demorada para um círculo de oração. Aleluia. Mas a responsabilidade que pesa sobre mim do pastoreio me obriga a sair um tanto da ética, do tempo. Então eu quero dizer aos amados irmãos: escute, Jesus Cristo, está escrito, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tudo que eu preciso, que você precisa, é crer. É crer. Crer não num Cristo morto. Crer não num Cristo de dias de culto. Não, mas crer num Cristo presente na nossa vida diária. Crer num Cristo que está à destra do Pai eterno e que está intercedendo por nós.
crê num Cristo que, ainda que esteja em silêncio, mas Ele está trabalhando por nós. Crer num Cristo que nada aos seus olhos passam desapercebido. É bem verdade que nas suas fraquezas, muitas das vezes você se sente só, você se sente abandonada, você pensa que ninguém se importa, e eu quero te afirmar categoricamente: ainda que alguém não se importe, Ele, Jesus, Ele se importa com você. Pastor, mas as coisas não estão dando certo na minha vida. É Ele trabalhando o seu caráter, é Ele trabalhando a sua fé, é Ele te fazendo crescer. Glória a Deus. Você sabe que uma criança, ela vem ao mundo e ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe se defender, mas tem alguém que faz isso por ela, é o pai, a mãe. Mas ela vai crescendo e o pai entende, por natureza, primeiro, que ela não vai ser o tempo todo criança. Em segundo lugar, que aquela criança vai crescer. Vai chegar um momento que o pai não vai colocar nem a mãe nem no braço. Então aquela criança precisa aprender a vida sobre o mundo. Aquela criança vai precisar andar, vai precisar correr, vai precisar se defender. Então o que é que o pai faz? Ensina a criança a andar. Aí compra para ela um andajá ou uma aranha, que chama, né? Uma aranha. E aquela criança começa ali com as perninhas tortas, mete a aranha num move, mete no outro, quebra. Mas chega um momento que o pai tira a aranha e diz: não, você já tem como andar só sem a aranha. Tira a aranha e ela começa a andar só, daqui a pouco ela cai. E às vezes cai e se machuca. O pai sente a dor dela, sente, e deixa ela continuar andando, senão ela não cresce. Então a gente cresce também espiritualmente assim, levando as nossas rasteiras, as nossas quedas, batendo com a cabeça, né? Às vezes a criança vai passar por um lugar e ela não olha a altura. Por quê? Porque é criança, aí mete a testa, cai, começa a chorar. Às vezes a gente faz isso também. Não dá para a gente passar em determinado lugar, a gente não, mas eu vou passar assim mesmo, cabeça dura. Aí pai mete a cabeça e cai. Aí vai reclamar de Deus. Não. É Deus trabalhando na sua vida. É Deus lhe aperfeiçoando para você ser o homem que é hoje, a mulher que é hoje, o vaso que é hoje. Os irmãos sabem que tem muitos tipos de vaso e esses vasos ocupam lugares diferentes. Então que Deus em Cristo abençoe minha irmã, meu irmão, a você que está aqui, a você que está em casa, a você que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, o faça o quanto antes, porque amanhã pode ser tarde demais. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte, não espere ver sinal, não, eu só vou quando Deus fizer isso, faça isso não, glória, diga: eu preciso voltar, porque Ele deu a vida por mim, Ele morreu no meu lugar, aleluia. Então eu preciso crer neste sacrifício expiatório, é a base da nossa fé, aleluia, é a crença naquele que nos substituiu. Não existe ninguém melhor de ser amado do que uma pessoa que dá a vida pela nossa. Amém. Que Deus em Cristo abençoe. Manjane. Aleluia.